Boa tarde, Bruno Barros. Boa tarde, Cátia Navarro. Muito boa tarde a você que está em casa. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar do Setembro Verde e a prevenção ao câncer de intestino, criação dos filhos, teatro, fotografia e o Dia do Cerrado. Hoje é o Dia do Cerrado, para falar sobre a importância desse bioma, também conhecido como a savana brasileira. Vamos conversar no nosso estúdio em Brasília com o engenheiro florestal e cordelista Fernando Schefflera. Olha ele aí. Isso! O ator e cantor Cláudio Lins está em cartaz com o musical Monstros no Teatro Petro Rio das Artes, no Rio de Janeiro. O primeiro musical argentino contemporâneo montado no Brasil fala sobre relações familiares. Heloísa Sampaio é psicóloga. Ela fala sobre a criação dos filhos e as expectativas dos pais na hora da criação. Tem também superproteção, o assunto não vai faltar. Nossa, com certeza. O Setembro Verde ajuda a prevenir o câncer de intestino, o segundo tipo mais comum nas mulheres e o terceiro nos homens. O Dr. Ronaldo Salles é coloproctologista e fala sobre a campanha. Não é sorte, é prevenção e cuidado. O fotógrafo paraense Rogério Assis traz 36 imagens de ribeirinhos do Pará. O objetivo é mostrar a organização social de uma comunidade extrativista. A exposição Idílio pode ser vista na Galeria da Aliança Francesa, no Rio, estreia amanhã. E você aí de casa pode participar do programa, você está super convidado, é só colocar a hashtag Sem Censura nas redes sociais ou então mandar uma mensagem via WhatsApp 021 99903 5329. Isso, chegou aquela hora que muita gente, vocês escrevem, não, pra gente? Começou o programa que vocês mais gostam na tarde, nós também gostamos de fazer e vamos abrir com música e teatro. Cláudio Lins vai cantar uma música que você canta no teatro, não é isso? Isso, no espetáculo Monstros, acompanhado de Azul, que fez a nossa direção musical e fez os arranjos também. Isso, então vamos ouvir. Vamos lá. É como se fosse o paraíso na terra, o único momento em que a batalha da trégua cumpriu-se o desejo que pedimos à estrela, gerar um outro coração. Tudo muda quando dividimos momentos, tudo contribui para perdermos o centro. Todas as palavras não descrevem o que sinto. Ser pai, mãe, é o que se vive por dentro. É como se fosse o paraíso na terra, o único momento em que a batalha da trégua cumpriu-se o desejo que pedimos à estrela, aliviar o coração. Tudo muda quando dividimos momentos, tudo contribui para perdermos o centro. Todas as palavras não descrevem o que sinto, como eu amo a piscina de bolinhas. Muito bom. Azul, parabéns pelo seu trabalho. A gente volta com você no finalzinho do programa. E agora a gente conversa com Cláudio Lins, que está fazendo o espetáculo Monstro. E eu acho que eu tenho que dizer para você que eu concordo muito. Todas as palavras realmente não conseguem dizer o que a gente sente quando a gente tem que falar de filhos, principalmente. Não é isso, Cláudio Lins? Não, nem todas as palavras não descrevem o que sentimos. É ser pai ou ser mãe é o que se vive por dentro, né?
E tanto essa música, no caso, se refere tanto a esse momento dos pais, como no caso da peça, a uma piscina de bolinhas, que também é um alívio para quem é pai e a mãe descobrir uma coisa assim, né? Um brinquedo, um pula-pula, uma festa de crianças. E também dá aquele momento de você dar uma descansada, uma aliviada nessa relação pai, mãe, filho, filha, né? Que é uma relação muito amorosa, mas também muito tensa, né? Que envolve também muita atenção, muito cuidado, muita atenção, né? Então, todas essas questões são levantadas na peça, não de uma maneira explicativa, logicamente, mas dentro de uma dramaturgia elaborada por um autor argentino chamado Emiliano Dionisi, um jovem autor, né? Essa música é composta pelo Martim Rodrigues, que é o compositor das canções da peça, e colocada de uma maneira muito fragmentada, de uma maneira dramaturgicamente muito contemporânea, um texto belíssimo, que ganhou a montagem original, recebeu várias premiações na Argentina, no Uruguai também. Então, a gente fica muito feliz de trazer para cá essa montagem. E a gente tem que dizer que você divide o palco com Soraya Ravenli, não é isso? Isso, Soraya, que não pôde vir hoje, ela ficou gripada, ela viria aqui para cantar 2 músicas comigo, mas ela, e para falar sobre o espetáculo, logicamente, mas ela acordou hoje gripada, e sabe como que é ator, cantor, né? A gente não pode dar moleza para esse tipo de vírus ou coisas assim. Então, ainda mais um espetáculo que tem só vocês dois no palco. Exatamente. Não é? E vocês dois interpretando os próprios filhos. Vocês são os pais e Sim. os filhos nesse espetáculo. Exatamente. É um grande desafio para qualquer ator ou atriz. Não só o desafio de fazer esse texto, mas também o desafio de fazer uma criança em cena, né? É muito difícil. Muito fácil você cair num clichê, né, de fazer uma criança em cena. Então, nosso diretor, o Vitor Garcia Peralta, que é idealizador desse projeto junto comigo, ele teve muito cuidado nesse momento da gente não cair num clichê de ficar fazendo criancinha, de ficar lá em cena fazendo assim, não. Existe um trabalho ali muito sutil, mas também muito preciso. Mas enfim, tem uma coisa também, todo pai é filho, né? Todo pai é filho e em todos os filhos tem um pouquinho dos pais, né? Então, a gente consegue observar que dentro das crianças, acho que não foi à toa que é os mesmos atores que fazem pai e filho, né? Porque é uma reedição, né? Uma nova versão nossa, né? Que vai vindo. E que, quer dizer, as nossas fantasias acreditam que é uma nova versão, mas, em verdade, é uma pessoa única, singular, e que ela vai escrever a própria história, né, conforme for vivendo a vida, as experiências. E singular também, né, Bruno? Eu acho que é o título da peça de vocês, porque monstros, não é? Bom, não quero dar spoiler. Hora do spoiler. Né, mas a gente é cercado de várias coisas que a gente pode denominar como monstros, né? A gente hoje em dia, por exemplo, vive cercado por uma violência e por uma ignorância também, né? Eu digo ignorância não no sentido pessoal, mas no sentido amplo, né? Uma intolerância, isso tudo cerca muito a gente. E mesmo que a gente não seja atingido diretamente por esses monstros modernos, né? Que estão nos celulares, nas TVs, né, nas redes sociais, né, e de uma maneira... Eu tenho filho, então por exemplo, essa relação com as redes sociais, com a internet, é uma relação que você tem que ter muito controle, que você tem que ter muito cuidado, né, porque o que chega para as crianças, o que chega para nós adultos também, é uma quantidade de informação desmedida e desordenada, né, e a gente, enfim, conseguir organizar isso para a gente seguir a nossa vida de uma maneira plena, né? Isso é muito difícil. E a gente, às vezes, não se apercebe do quão a gente é atingido por isso que a gente está vivendo ao nosso redor, mesmo que indiretamente, né? Lógico, se você é assaltado na rua, se você sofre uma violência, isso é uma coisa direta, né? Mas, às vezes, você não sofre e você acha que está acontecendo só com os outros. E não está. Ô, Cláudio,
Você tem um filho, né? Mariano, o nome dele? Mariano, 7 Mariano. anos. Geralmente aqui no Sem Censura, eu não tenho filho ainda. Eu acho que eu sou o único aqui da bancada que não tem filho. Mas eu ouço muito dos pais que vêm aqui e falam que o filho ensinou muito para ele. O que o Mariano já te ensinou? Olha, sem dúvida, me ensina a ter mais tranquilidade em relação à vida, né? Ter mais atenção a coisas pequenas, né? Porque a criança ela é muito detalhista, né? E ela, às vezes ela viaja, né? Na criatividade, na imaginação dela, em coisas muito pequenas mesmo, né? E aquilo se transforma numa coisa muito grande para a criança, né? O meu filho é capaz de ficar às vezes 2 horas brincando, né, com um bonequinho, Feliz que é da uma vida. coisa e eu me lembro que eu era assim também. E a gente vai perdendo um pouco essa Capacidade percepção. de brincar. É exatamente a capacidade de brincar, né? Apesar de eu ser de eu ser bem criança também, não perdi tanto a criança não. Mas esse contato com ele me leva para esse lugar que é. E a Heloísa Sampaio, ela falou algo tão interessante que eu acho que todos os filhos deveriam ouvir isso, que eles são um pouquinho dos pais. Porque eles reclamam, às vezes, tanto da gente, né, pessoal? Né? Não é possível, mamãe, pai, mas reclamam da Olha, gente. mas pai e mãe Não é? reclama também do Também filho, dos filhos. né? Mas É eu acho verdade, é Mas eu verdade. acho que as pessoas deveriam ver que a gente é mais ou menos uma mistura de tudo. E você, filho de Ivan Lins e também da Lucinha Lins, quer dizer, você sente essa influência que a Heloísa disse aqui de cara? Ah, sem dúvida, né? Bom, eu sou o exemplo de alguém que seguiu muito o exemplo dos pais, né? Porque eu resolvi virar tudo que os meus pais são, né? Cantor, compositor, ator, né? Pra você ter uma ideia, junto com agregados e segundos casamentos, nós somos 6 irmãos ao todo. E nenhum seguiu a linha, nenhum seguiu a vida artística, só eu segui. Então, vai saber, né? Freud explica em algum lugar. Ele explica. Cláudio Lins, onde é que está o espetáculo de vocês em cartaz? Quem quiser ir assistir e entender melhor o que você está dizendo aqui. Nós estamos de sexta a domingo no Teatro PetroRio das Artes, aqui no Shopping da Gávea, até 27 de outubro, quiçá até o final do ano, aí vai depender desse público comparecer. Um espetáculo belíssimo, premiado, muito contundente, muito forte. Preparem-se, é um musical, mas não é um musical tradicional, é um musical com uma dramaturgia muito elaborada, muito significativa e com um final surpreendente. Olha, é para ir mesmo. Esse mesmo. convite finalizou, encerrou. Heloísa Sampaio, a gente, de certa forma, muitas vezes a gente projeta nos filhos o que a gente não foi e, de repente, é um peso muito grande para eles. Eu acho que quando os pais são muito exigentes e desejam que o filho seja exatamente alguma coisa, né, muito específica, esse filho vai se tornar o sonho deles e vai abrir mão de viver a própria história, né? Então, quando a gente exige muito do filho, a gente abre mão do próprio filho para que venha o sonho. Então, como é importante a gente deixar esse filho nascer, esse filho se mostrar, esse filho acontecer. E, de certa forma, ele vai te frustrar em alguns momentos. Isso acontece, isso é fato. Ele não vai ser tudo o que você sempre sonhou. Ele vai te frustrar, mas ele também te traz muitas alegrias se você conseguir autorizar ele ser ele, né? Conseguir ver a felicidade nele e encontrar essa pessoa que vai construir. Esse é um desafio e talvez um pouco angustiante para os pais, né? Porque aonde vai parar essa criança, né? Que adulto que ele vai ser? Ninguém sabe. Uma criança super protegida e também super com muita expectativa em torno dela, que adulto que pode dar? Não tenho ideia. Pode ser de tudo, né? Tem crianças que, de alguma forma, constroem uma estrutura psíquica fortalecida e ela consegue barrar os pais. Isso é muito comum, as crianças enfrentarem os pais. Então, quando a criança é muito enfrenta, não, eu não quero pôr essa roupa, eu não quero pôr esse sapato, isso é ótimo. Ele está colocando, olha, isso aqui, a partir de agora, é minha escolha, né? Agora eu dou conta disso. Isso é importante. A gente consegue pescar algumas crianças que querem ser muito o que os pais sonham, e essa criança ela é difícil de ir para consultório, porque ela é perfeita demais. Né? Aquela criança que vai bem na escola, aquela criança que obedece, que o pai escolhe uma roupa, ela põe, aquela brinca, na hora de dormir ela vai e dorme. Né? Se torna uma criança passiva. Ela acaba chegando ao consultório por volta dos 9 anos,
8, 9 anos, quando ela começa a ter dificuldade de socialização. Porque ela começa a querer agradar todos os amiguinhos também, assim como fez com os pais. E ela não consegue se impor e ser ativa nas brincadeiras. Aí começa a ter comportamentos solitários na escola, então elas chegam ao consultório um pouco mais tarde. E que é uma pena, né? E quando, na verdade, acontece o inverso? O pai e a mãe, por exemplo, acham que têm filhos perfeitos, não é? E aí, de repente, se vê com filhos que são, na verdade, gente. São humanos, não é? Eles Cheio de erram erros, também. né? Briga na escola, Lógico, quebra o dente do coleguinha. lógico. E aí o pai e a mãe são chamados na escola, não é, pessoal? E aí se surpreendem com a coordenadora pedagógica, alguém dizendo alguma coisa que você acha que não é. E aí, como faz? Ai, que dor, né? Porque é uma dor narcísica, né? Falar mal do filho da gente. Não pode. Como assim? Só eu tenho o direito de falar mal, né? Mas acontece, né? Os filhos, eles erram. E aí vale a pena os pais conseguirem dar limites. Isso é importante, né? Limitar não é ser ruim. É ser... É dar amor para o filho, né? Porque existe tanto universo para a gente caminhar no mundo, e é quando os pais dão um limite, eles conseguem dar um caminho, um norte para essa formação dessa pessoa. Então, quanto isso é importante? Eu costumo dizer para os pais que filho é igual ao rio, ele precisa de margem, né? Um dia ele chega lá no oceano e vai fazer o que ele quiser, né? Naquele mundão que tem no oceano. Mas, enquanto isso, ele precisa de margens bem Porque senão fortes. cresce, aí voltando àquela pergunta que eu queria que Tá. te fiz, cresce um adulto frágil, um adulto que não sabe ouvir não, que se frustra a qualquer momento. Ele vai ter muito mais dificuldade de lidar com a vida real, né? Com a vida que põe regras, que impõe limite, que põe normas, que as pessoas não gostam dele, que as pessoas gostam dele, né? A namorada que gosta, o namorado que não gosta, tudo isso são frustrações pequenas que a gente vai vivendo na vida, e o quanto é importante a gente ter vivido e construído experiências para lidar com isso já na infância. Né? Heloísa, você trabalha com criança, né? Trabalho desde um ano. O que você mais ouve das crianças no seu consultório? Ai, criança quase não fala em consultório, elas brincam muito, mas elas denunciam todos os pais, gente, é batata. Olha, sabe essa coisa do limite? Eu tenho uma experiência, tenho percebido, assim, eu tenho um filho de 7 anos, né? Então, como a gente já falou, e você sabe que nas vezes em que a gente entra num embate em função de algum limite e que eu sou mais duro e mais rígido em relação àquele limite, a consequência posterior é ele me escolher em vez da mãe, por exemplo. É muito louco isso. Se num primeiro momento esse embate nos afasta, obviamente, porque ele quer uma coisa e eu digo que não pode, mas no momento seguinte ele demonstra mais amor ainda por mim, mais carinho ainda por mim. É como se o limite também trouxesse para ele uma certa segurança. Me corrija se eu estou errado, Heloísa, mas eu acho, faz sentido, não faz? O limite é importante, né? A gente tem muitos estímulos no mundo, muitas possibilidades. Quando a gente tem os limites, a criança já fica mais tranquila. Então, por exemplo, ela quer dormir na casa de uma amiguinha de quarta-feira. E aí ela já lembra que o pai um dia falou para ela que não, dormir na casa da amiguinha só de sexta-feira, um limite que ele colocou. Então, ela não fica chateada quando ela vai lá na quarta-feira, pai, deixa eu dormir na casa da minha amiga, você é um chato. Então, ela já vai entender que, bom, já existe essa regra, é só de sexta. Então, olha, quarta não pode, mas vamos tentar na sexta? Eles mesmos já fazem, olha, meu pai não vai deixar hoje, eu posso ir na sexta? Isso é importante, né? Deixa a pessoa mais tranquila. É que nem adulto, gente, não muda muito. Se a gente não tem muita regra no nosso dia a dia, uma rotina, a gente fica muito acelerado, muito estressado, porque é sempre uma novidade o que vem depois. Quando a gente tem regra, tem uma rotina, tem normas, a gente consegue caminhar com mais sutileza no dia a dia, na nossa rotina. Enquanto isso é importante, né? Isso é... E a relação, às vezes, com os irmãos? Tem o caso dos filhos únicos, que é o meu caso, que todo mundo diz que é muito mimado, né? Eu acho que eu não sou, gente. Né? Filho único sempre diz isso, né? E ele é um amor, né? Eu acho que existe alguma coisa errada aí. E tem a questão também dos problemas com as comparações, não é? Ah, o seu irmão é assim, você não é. Esse tipo de coisa às vezes acontece, aí eu acho que o Cláudio tem razão, é nos momentos, às vezes, das explosões, como ele dizia no início da entrevista dele, que há momentos que você perde o centro. Ele até cantava isso pra gente no início. Eu me vi muito nisso. Às vezes a gente perde o centro mesmo, a gente não quer perder.
ele vai embora. Depois você tenta resgatar aquele centro. Como se faz? Olha, eu acho que não existe uma relação com mais amor e ódio do que a relação de irmãos, né? A gente ama, odeia o tempo todo, né? Principalmente na infância. É uma competitividade, né? Poxa, tá tomando ali também um espaço que é meu, quase ali. As relações de irmão vão ter brigas, né? Isso é importante os pais saberem. Nem tudo é flores, acontece, nem tudo é ruim. Né? Como é bom eles conversarem, poderem colocar, impor limite um no outro. No meu quarto você não entra, na minha cama eu não gosto que você deite. Cada um ter o seu espaço, um poder respeitar o outro é importante. É muito difícil quando os pais querem criar os dois da mesma forma, porque eles não são os mesmos. Né? Não, tem que pôr certinho. Você não pode dormir na cama de um, não pode no outro, não pode isso, não pode aquilo, igualzinho. Às vezes um gosta de arroz, o outro gosta de feijão, o outro gosta de macarrão, um gosta de dormir com os pais, o outro não. Um gosta de filme, o outro gosta de desenho. Enfim, cada um tem a sua personalidade e é tão importante a gente resgatar isso, né? De cada um poder ser aquilo que ele pode ser, aquilo que ele deseja ser. E muitas vezes também tem a questão dos pais que têm gêmeos, não é? E alguns pais colocam a mesma roupinha, o mesmo sapato, o mesmo cabelo, e outros não fazem isso. Gêmeos têm muita dificuldade em criar identidade. É uma dificuldade grande que eles têm, porque, a princípio, fica os gêmeos. Né? Na escola tem o João, o José, a Maria e os gêmeos. Eles viram uma coisa só. Já no carrinho já é tudo junto. O carrinho né? é junto, nasce junto, os pais são juntos, a sala é junto, tudo é junto. Presente né? é aniversário de vida. Sempre tem uma tia que leva um para os dois, para E é ele ter que sempre Tanto que muito dividir. me corrija se é parecido. errado, mas é muito comum você, quando bota os gêmeos numa escola, você põe em turmas diferentes, né? É uma eu conheci- indicação, uma orientação que se Sim, faz para sim. que eles possam criar coisas distintas um do outro, né? Que eles possam ir além de um do outro, né? Eles não são grudados. Mas eles podem manter a relação fraterna, que é incrível, né? Também são duas pessoas que são muito vinculadas. O que acontece, que também é muito comum nisso tudo, nessa tentativa de criar identidade, todo mundo simbiotizando gêmeos, eles acabam ficando quase muito distinto um do outro, sabe? Um gosta da arte, o outro gosta da matemática. E aí eles vão se distinguindo assim, onde é lugar de um não é do outro, né? E eles ficam bem em oposição. E aí a dramaturgia faz disso uma história, né? Tem a Ruth e a Raquel, né? Que são Gêmea boa, gêmea má. o bom e o ruim, mas não é bom e ruim, são diferentes. Oi, Luísa, você estava falando de criar identidade. Até que idade a criança está ainda criando a idade, a personalidade? Olha, a gente está criando a nossa identidade sempre. A gente não para, a gente é ser humano dinâmico. Mas é muito forte os 7 primeiros anos. Os 7 primeiros anos da criança. Os 2 primeiros, assim, são absurdamente importantes. O ambiente que a criança vive ajuda ou, às vezes, atrapalha a criação dessa identidade? Claro, né? A criança, o ambiente vai marcando ela, né? Vai criando representações dentro do psiquismo dela, e como essas representações se articulam, é como ela vai lidando com o mundo externo, né? Com os pensamentos, com as questões dela. Então, sim, o ambiente, os pais, a relação dos pais, a escola, a cidade. No início, a gente estava falando sobre a violência, né? Como isso marca, né, todos nós. Né? Todos nós temos monstros dentro da gente, tendo violência ou não. Mas acho que a violência, quando bate na gente, ela intensifica aqueles monstros que a gente já tem lá dentro, né? Que estão meio que adormecidos. Então, esse é um cuidado. Todo mundo tem medo. Todo mundo já teve medo do escuro, todo mundo já teve medo de dormir sozinho, né? Enfim, de se esconder e não ser achado. Então... Heloísa, e tem uma outra questão que muita gente também hoje tem medo, principalmente pais das novas gerações, que são os celulares e toda a tecnologia. No outro dia, no shopping, eu vi uma menininha pequenininha. A boneca estava no banquinho e ela estava com o celular, não é? E aí eu pergunto a você, essa atitude, o que você faz com essa geração tecnológica que está aí? Bem, a tecnologia existe, não dá para negar. E ela não é de tudo ruim, não. Eu não aconselho celulares e televisão até 2 anos. Isso, na prática, é possível para os pais? Cada um vai pôr a sua regra. Eu, enquanto psicóloga, tenho que dizer que não é legal, que não é bacana. É porque é tão fácil, né? Tá chorando, toma aí o tablet, que aí rapidinho para que a Mas pessoa... será que quando a criança não chora, ela não quer que alguém acolha essa angústia dela, né?
E sempre é uma tecnologia que vai acolher, né? E como essa ferramenta vai sendo usada é importante. Mais velhos, assim, quando as crianças vão usando a tecnologia, eu percebo muitos meninos, por exemplo, em videogames, né, que é online. Eles não ficam tanto no YouTube quanto as meninas ficam. Os meninos ficam bastante no videogame online e eles fazem contato com pessoas, né, porque ele conhece as outras pessoas. Eu acho que tudo isso tem que ser muito bem supervisionado. Porque é mais uma porta de casa, né? Está aberta ali uma porta de casa e não pode entrar todo mundo dentro de casa. Em casa, a gente escolhe quem entra de nossa confiança. Então, supervisão dos pais é super importante. Para os adolescentes, diálogo. Porque ali no Instagram está o filtro, está todo mundo com a pele bonita, está todo mundo magro, está todo mundo feliz. E como é para aquele adolescente que está um pouco chateado com o corpo, com uma espinha no rosto, né, em casa fazendo nada, como que é para ele isso? Eu acho que cabe um diálogo. Não tem nada mais importante dentro de uma família que o diálogo, mas é a coisa mais difícil. Olha, nessa coisa com a internet, óbvio, é uma novidade, né? Na verdade, é muito novo, né? Para pais de primeira como eu, ainda mais pais mais velhos, né? De outra geração, de outro século, né? Eu sou de outro século. Então, eu demorei muito para me acostumar com essa relação com a internet em relação ao meu filho. E depois eu fui começando a entender os filtros. Para Então, a idade do seu menino, um bom diálogo já vai. Filho, tem coisa que eu acho sim, importante não ter. Claro, Você não, e ele vê. entende. Obviamente que ele às vezes fica chateado. Poxa, eu podia assistir a isso, agora não posso mais e tal. Ele vai entendendo sem dúvida nenhuma. Mas assim, é uma recomendação que eu faço para os pais que são primeiros pais agora, né? Porque essa relação, já começar essa relação já tomando cuidado com os filtros, com o que deve, com o que não deve. Eu acho que assim todo mundo aqui tem razão, não é? E também pode não ter. Na verdade, não existe uma receita para ser pai e mãe. Quem é pai e mãe sabe muito bem disso. E só na hora que a gente está diante de alguma situação é que a gente se percebe, né? Que a gente, naquele momento, tem que tomar uma atitude. Então, vamos com a última frase da Heloísa Sampaio. Vamos de diálogo. O Sem Censura vai para o intervalo agora, mas nós voltamos já. Gente, estamos de volta com o Sem Censura e vamos ouvir o que vocês estão comentando com Bruno Barros. É isso mesmo, Cátia. Chegou a hora de saber o que você em casa, pai, mãe, filho, filha, está achando desse programa. Será que tem mensagem? Eu acho que tem muito, está bombando na internet hoje. Vamos ver. E aí é o Evaldo Nunes, de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Cátia Navarro é uma fofa, sem referência, bonita, carismática. Esse sem referência que eu não entendi, é uma fofa sem referência. Bonita, carismática, adoro ela. Cátia Navarro é a pessoa mais fofa que tem nesse Brasil. É pessoalmente assim mesmo, sabe? O que você sente aí na TV, pessoalmente é assim também. Janete Jacomel, de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Cláudio Lins, que música mais profunda, parabéns. Pode rodar. Aí é uma mensagem do Ronei, de Itaboraí, aqui no Rio. Parabéns ao Cláudio Lins pela versatilidade. Esse musical é lindo, ele já foi ver. Opa, legal. Bom. E aí, agora eu vou gastar todo o meu portunhol aqui, que é a Equipo de los Monstros. Um grande saludo a Cláudio desde a Argentina, de toda a equipe de los Monstros. Emiliano, Dionísio e Martim Rodrigues e Sebastián Escura. Ufa, consegui. O Sebastián é o produtor. Olha aí, a Argentina está de olho aqui no Sem Censura, valeu. Aí tem uma pergunta agora, pergunta da Simone Porto, e ela é de Feira de Santana, na Bahia. A situação é a seguinte, é para você, hein, Heloísa? Ela tem um filho de 4 anos e ele não quer comer alimentos sólidos, só mingau. É normal? Ela vai responder, mas você em casa continua participando do programa pelas redes sociais, porque daqui a pouco tem mais interatividade. E aí, Heloísa, é normal? Não é normal, mas é muito comum. A gente recebe isso de balde no consultório, de escolha, seletividade alimentar. E trabalhar esse tema é difícil, não é fácil. E tem que procurar realmente uma nutricionista que trabalha com psicóloga. Tem que procurar alguém bem específico nessa área. E tem
tem cura, vamos dizer, uma solução, mas até entender por que essa seletividade é muito singular, mas acontece bastante. E que eu diria era para ver se a alimentação sempre foi assim, se teve algum momento, algum episódio na vida que pôde desencadear isso, também é bem importante. E olhar também um pouquinho a mãe, como que está essa mãe, se ela está bem, se ela está se sentindo bem, confiante com a maternidade, porque a alimentação e maternidade e a relação com a mãe tem uma ligação bem forte. Pois é, você fala da importância da alimentação e é uma importância para o resto da vida. A gente vem de pequeno e depois, quando a gente é adulto, não, doutor Ronaldo Salles? Aí a gente vai sentir na gente mesmo, no nosso intestino, algumas consequências de uma alimentação muitas vezes indevida. Boa tarde. Boa tarde. É verdade, a alimentação é uma coisa primordial na nossa vida e tem consequências quando nós temos uma boa alimentação ou, por outro lado, quando temos uma má alimentação. Atualmente, há uma expectativa de vida maior, as pessoas estão vivendo mais. Isso se deve à melhoria na alimentação, ao fato das pessoas terem pelo menos consciência que não devem ser sedentários, muitos não são, e também pelo fato de terem abandonado alguns hábitos muito ruins, como cigarro, etc. e tal. Então, existe uma consequência e isso se reflete na expectativa de vida que nós estamos vendo, que no Brasil mesmo está subindo bastante. Agora, a gente está no Setembro Verde para chamar a atenção sobre o câncer de intestino, que no caso da mulher é o segundo maior incidência de câncer, no caso do homem é a terceira. E aí eu lhe pergunto, dá para evitar, dá para prevenir? Sim, dá para prevenir e dá para evitar, que é melhor ainda. Então, como? Por quê? Né? Os tumores do intestino, os cânceres do intestino, eles são precedidos por uma lesão benigna. Então, concretamente, o paciente faz uma colonoscopia e nessa colonoscopia o médico encontra 2 ou 3 pólipos que são benignos e os retira. O pólipo é o precursor do câncer. Eu quero dizer que o câncer se origina do pólipo. E, ao longo do tempo, o pólipo vai malignizando até virar um tumor. Então, numa colonoscopia, a gente encontra o pólipo e retira o pólipo, e isso não só previne, como evita que o paciente tenha um câncer no futuro. Então, é um benefício enorme que o paciente tem. Vou lhe dar um número para dar a importância disso, para classificar a importância disso. Nós encontramos pólipos em 20% das colonoscopias realizadas. Olha. E as pessoas às vezes não estão preparadas e também não sentem, porque é assintomático, não é? Na imensa maioria das vezes, o pólipo não desperta sintomas e, muito frequentemente, o próprio tumor do intestino também não. E os sintomas aparecem, então, quando o tumor já é um tumor e maior, porque tem os sintomas também, né? Evacuação com sangue. Sim. Vou citar os mais comuns. Sangramento, mudança no hábito intestinal, anemia, emagrecimento, cólicas. Esses são os sintomas mais frequentes. Agora, nas pequenas lesões, os sintomas estão ausentes. Quando eles surgem, a gente já deve esperar que tenha uma lesão mais avançada, o que vai dificultar a expectativa de cura do paciente. Com que idade a pessoa fica mais vulnerável ao câncer de intestino? O câncer é mais frequente na população, se a gente tiver uma mediana de idade, em torno de 65 anos. Então, a gente estima que essa transformação de pólipo para tumor leve 10 anos. Então, 65 menos 10, 55. Por isso, a gente recomenda que se faça a colonoscopia em torno dos 50 anos. Atualmente, nessa idade está caindo para 45, porque tem sido mais frequente diagnosticar os tumores em pacientes mais jovens. Agora, existem também medicamentos que podem propiciar algum tipo de aparecimento de câncer no intestino ou uma mudança gástrica? O tumor gástrico do estômago, ele não se relaciona com o tumor de intestino. Mas não, tumor não pode ser provocado por medicamentos até onde se sabe. Nós temos evidências indiretas que alguns fatores ambientais,
fatores de raça, fatores de alimentação, sim, se relacionam com o tumor de intestino. Mas medicamento não há assim, uma relação, mesmo indireta, é difícil de classificar. Doutor Ronaldo, hoje com essa pressa do dia a dia, e a gente falava muito isso, inclusive em relação às crianças, é um tal da gente estar correndo, não ter tempo, e aí a gente pega aqueles alimentos industrializados e coloca no micro-ondas, e você, em poucos minutos, você tem aquilo quentinho e pá, oferece para a Biscoitinho criança. recheado. Pá. É, e aí você também come, e aí você já sai para outra atividade. Aí você chega cansado, você se joga no sofá, ai, não quero fazer comida. Aí vai lá e faz esse tipo de coisa. Isso, de certa forma, esse tipo de alimento industrializado, que a gente hoje faz esse procedimento, ele é um alimento, sim, que ele vai agredir o nosso intestino? A gente mal sabe o que tem nesse alimento, num enlatado, num congelado. Eu me lembro de uma experiência muito interessante de um professor americano numa universidade que ele pegou um bolinho, um muffin, né, e botou numa estante, sem embalagem. O bolinho ficou lá 6 meses, não teve uma formiga que chegasse perto. Ela não é boba. Alguma coisa está errada com aquele bolinho. O que é exatamente, são vários produtos que eles colocam para conservação. Aí a gente chega em casa, bota a comida no micro-ondas, esquenta e entrega para a criança junto com um tablet. Quer dizer, isso não pode dar certo. Não pode dar certo. Que digestão é essa, não é isso, doutor Pois Ronaldo? é. Qual vai ser o resultado dessa digestão, não é? Nós já entendemos o seu recado, doutor, não é? Eu vi uns dados que parece que tem aumentado o número de câncer de intestino no Brasil. Essa questão que a Kate falou, levantou aqui da alimentação, pode ser um fato que, por conta disso, que tem crescido esse número? Parece que sim. E o aumento do número assim, absoluto de casos tem um viés assim, que é difícil de avaliar, é que a avaliação da saúde melhorou no Brasil. Então, a gente não sabe se realmente o índice relativo cresceu ou se apenas o número absoluto de casos aumentou, porque faz-se mais e melhores diagnósticos atualmente. Então, isso é um pouco difícil de comentar, mas certamente, com toda certeza, existe uma relação ainda não comprovada cientificamente entre alimentação e tumores intestinais. Isso certamente existe. Então, doutor Ronaldo, na verdade, a receita tem que ser aquela velha e boa comidinha da nossa avó, não é? Feita na hora, com exercícios físicos, um bom sono, está correto isso? Uma miragem, né? Gordura animal faz mal para o intestino? Novamente, todos esses indícios são indiretos, né? Então, eu vou dar um exemplo para situar quando eu digo que é indireto. O tumor intestino, tumores de intestino são menos frequentes nas populações centro-africanas, por exemplo. Mas quando essa população migra para o Ocidente, por exemplo, se fixa nos Estados Unidos, aquelas famílias desenvolvem um número maior de tumores. Então, algum fator ambiental influencia. Se é a comida, se é o clima, se é o estresse, a gente não sabe bem o que é. Mas alguma coisa muda, então a gente tem uma evidência indireta que pode ser a comida, que pode ser o fator ambiental, pode ser a gordura, fast food, né? Pode ser alguma coisa que está influenciando ou talvez provocando mutações naquele paciente para que ele desenvolva o tumor. Quando a gente fala que a prevenção deve ser muito superavaliada, e deve ser mesmo, eu vou dizer um número que vai expressar bem isso. Um paciente ou um cidadão em cada 16 terá um câncer de intestino. Nossa. Então, aqui talvez nós sejamos 16, né? Então, um Nesse paciente no em estúdio. cada 16, isso é estatístico, terá um tumor de intestino. A incidência na população mundial é de 6%, portanto, 1 em cada 16. E metade vai falecer da doença.
Doutor Ronaldo Salles, eu quero agradecer demais ao senhor, não só a explicação que o senhor deu para a gente, fala muito bem, mas também com humor, não é? A gente sente isso ao longo de toda a sua entrevista. É muito bom a gente ver um médico assim, dá vontade de consultar, não é não, pessoal? Não é isso? Ou de fazer a colonoscopia. Ou de fazer a colonoscopia com mais segurança e com menos medo, não é isso? Já fez 2 vezes. Gente, olha só. Então é com muito humor também que a gente vai agora ao nosso estúdio em Brasília, não é isso, Bruno Barros? A gente vai até lá para falar com o nosso convidado, que é o engenheiro florestal Fernando Schefflera, sobre o Dia do Cerrado e quão é importante o nosso cerrado brasileiro, não é isso, Fernando? Boa tarde. Boa tarde, Cátia. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos que estão aí no estúdio, toda a população que está nos assistindo. E que bom, né? Eu agradeço muito ao convite por falar aqui sobre o Dia do Cerrado, que é o bioma onde nasci, onde aprendi a viver, a trabalhar e a cuidar. Então, agradeço muito a esse convite e vamos lá, eu estou aberto aqui a falar. Você falou sobre a importância do Cerrado, né? É o segundo maior bioma brasileiro. Como muitos sabem, é o berço das águas. Daqui nascem águas para 3 grandes bacias brasileiras, né? A bacia do Rio Tocantins, que vai para o norte, a bacia do Rio Prata e a bacia do Rio São Francisco, dentre outras bacias, mas essas são as mais importantes que nascem no Cerrado, né? E aí irriga uma área muito importante, traz água, né, para a gente, que é um bem mais valioso. Depois do ar, só a água mesmo. E é isso aí. Quanto a gente tem que dar valor, não é? E eu acho, viu, Fernando, que pouca gente sabe que é desse cerrado, porque muita gente só comenta sobre o clima, não é? No Planalto Central, que é muito seco, etc. Mas esquece de falar desse valor hídrico dessa região toda que esse Brasil maravilhoso tem e que a gente precisa realmente conhecer. Quais são os estados, hein, Fernando, que têm toda essa beleza do cerrado? O Cerrado, ele está principalmente aqui na região do Planalto Central, do Centro-Oeste brasileiro. Ele pega Goiás, Minas Gerais, Distrito Federal, que está dentro de Goiás, né? Pega Goiás, Minas Gerais, Bahia, pega Piauí, pega Tocantins, Mato Grosso do Sul, um pedaço de São Paulo. Gente, e deve ter mais algum estado que eu... Vai até o Maranhão, na verdade. Os últimos mapas do IBGE saíram mostrando que o Cerrado ele vai um corredor ecológico daqui até os Lençóis Maranhenses. O pessoal descobriu que lá é cerrado também, fazendo a divisa entre o bioma Amazônia e o bioma Caatinga. Então, é enorme. Fernando, eu queria te fazer uma pergunta aqui. O Cerrado, né, as vegetações são baixinhas, assim. Tem também a história que falam que o Cerrado é a floresta de cabeça para baixo. Por que as árvores no Cerrado são tão pequenininhas? Sim, perguntou muito bem. O Cerrado, ele tem essa característica mais conhecida, né? Mas na verdade o Cerrado ele é um mosaico de vegetações. Essa é a característica principal, ou seja, da maior extensão da vegetação do Cerrado, mas também tem formações florestais, né? Nas beiras dos rios, em locais com solos mais férteis, tem formações mais savânicas, né? Que é essa conhecida como você falou agora, e formações campestres. Agora falando da formação savânica, que é essa das árvores retorcidas, né? Com casca grossa, as folhas grossas, tem essa questão, são vários fatores, né? Tem a questão climática, que a Cátia já colocou, a gente está na estação seca agora aqui no Cerrado, então a gente tem a estação bem marcada, 6 meses de seca, 6 meses de chuva. Outra coisa é que boa parte dos nossos solos, eles têm uma baixa fertilidade natural, não quer dizer que sejam solos pobres, porque a riqueza de vegetação que tem aqui é enorme, a diversidade de espécies é gigante, de plantas medicinais, de plantas alimentícias, né? Então, a riqueza do Cerrado é muito grande. Fernando, Fernando,
Então, a gente pode dizer com muito orgulho, viva o Cerrado brasileiro, não é isso? E aí eu peço a você, porque eu sei que você preparou uma música para a gente. Fernando também é artista, gente, poeta, cordelista, e ele preparou uma música para a gente, não é? Nesse dia do Cerrado. Vamos ouvir, Fernando? Beleza, vamos de música primeiro. Essa música, ela fala... Mas a gente vai fazer o seguinte com você, esse poema, o Sem Censura vai deixar depois publicado na página, tá bom assim? A gente vai de música com você e o poema vai ficar publicado como uma homenagem do Sem Censura ao Dia do Cerrado, tá bom assim? Pode ser, como vocês preferirem. Essa música, ela fala mais sobre a questão climática, a questão da seca, né, e de uma maneira poética, lá vai. A chuva que caiu no chão da mata, a terra lama se formou. A folha que caiu na terra lama dissolveu e misturou. A bactéria, o fungo, o inseto, disso tudo se alimentou. De tudo resultou-se o nutriente pra semente que no chão germinou. Em seiva bruta sobe para a folha, que a assimila e manda pra raiz. E a água que escapa ao resultado voa pro céu em forma de vapores ao ar. Sobe para viajar, feito rios voadores, junto ao sol enfeita o céu com 7 cores, segue rumo a uma outra região. Em teu ciclo ele irriga outro chão, mata a sede da nascente que esse ano se secou. Fica verde a natureza, se renova em tanto amor. Estamos de volta com o Sem Censura e vamos ouvir do Bruno Barros, porque tem uma mensagem que não pode deixar de ser dita, não é isso, Bruno? Olha, eu até desliguei aqui, eu vou deixar para o Facebook. É uma mensagem. Você que está assistindo o programa, corra lá para a nossa página no Facebook, porque Soraya Ravenli, parceira de Cláudio Lins no musical, mandou uma mensagem super legal. Ela fala de pais e filhos. Valeu, Soraya, pela mensagem. Eu vou ler no Facebook, prometo, hein? Rogério Assis, fotógrafo hoje do nosso programa, com um trabalho fantástico feito com a população ribeirinha, não é isso? Do Pará, uma população que abraça a floresta e que você traz para a gente nas lentes. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. É isso aí, é um trabalho de documentação que foi feito com uma comunidade chamada Boa Esperança, no município de Curralinho, na Ilha do Marajó, no Pará, uma comunidade de açaizeiros. E é um trabalho bem legal, é um trabalho que a ideia dele é um pouco tirar essa coisa que a gente, aqui que vive em cidade grande e tal, a gente costuma observar muito essas comunidades extrativistas, indígenas, de uma maneira exótica, né? Então, eu tento, com o meu trabalho, tirar um pouco desse exotismo, né, naturalizar o que é a vida na Amazônia ribeirinha, na Amazônia indígena e tal. Então, a ideia do trabalho é um pouco essa. O açaí transformou a vida deles? O açaí transformou totalmente a vida deles, né? Na verdade, o açaí ele passou de ser um alimento do dia a dia das populações tradicionais amazônicas para ser uma especiaria mundial, né? O açaí hoje ele é shampoo no Japão, ele é cosmético do Body Shop,
E antigamente era um alimento da população ribeirinha que chegava em Belém, em Manaus, chegava nas capitais e ele não passava dali. E, de repente, ele ganhou esse boom mundial, né? E isso beneficiou muito as populações, né? Eles entenderam muito rapidamente, através das organizações comunitárias, como explorar melhor aquela riqueza que eles desconheciam. Rogério Assis, quem quiser ver a sua exposição, é bom a gente logo dizer para as pessoas, porque é uma grande curiosidade. Então, onde é que ela está? Como é que é possível vê-la? Ela está na Aliança Francesa do Botafogo. Eu não vou saber o nome da rua. Mas... Não tem problema. A gente acha no Google, no Dr. Google, se a gente colocar, Aliança a Francesa do exposição Botafogo. Idílio. A exposição chama Idílio e abre amanhã a partir das 19 horas. Isso. E a gente também tem algum site seu que a gente também pode ver essas fotos ou ainda não, só na exposição? Não, tem o meu site pessoal, que é rogerioassis.net. Tem uma parte desse trabalho está lá. Acho que até tem mais coisa do que na exposição. Mas a exposição em si, ela não está no site. Mas muitas das fotos que estão na exposição, você vê no site também. E as curiosidades, hein? Coisas que você não esqueceu. Eu sou paraense, né? Assim, como diz o Bruno, me contou aqui, tem uma colega de vocês aqui que é... Socorro, criada na mamadeira de açaí. Fui, como ela, criado na mamadeira de açaí também. Então, assim... eu tive um convívio muito próximo com essa realidade ali ribeirinha, né? Apesar de ser uma pessoa da cidade, nascido e criado em Belém, que é uma cidade grande, não comparado com o Rio de Janeiro, mas comparado com os municípios mais rurais do estado do Pará. Mas a gente sempre teve um pouco dessa proximidade, porque a gente está ali, o rio é o que liga, é o que nos liga, né? A gente não tem... As rodovias chegaram no Pará nos anos 60, né? No final dos anos 60, né? A Belém-Brasília é uma rodovia foi conectar o estado do Pará com o resto do Brasil lá para o final dos anos 70, o final dos anos 60, 70. Rogério, a gente vai continuar nossa conversa com você e mostrar as fotos também no Facebook. Convido todo mundo para ir para lá, porque tem muita conversa ainda com o Rogério, principalmente de um assunto que é tão importante como é a nossa floresta amazônica e o trabalho da nossa população ribeirinha. Vamos terminar o nosso programa com Cláudio Lins e também Azul, falando de monstros, não é isso? Vamos para o Time Campeão, uma das canções compostas por Martim Rodrigues, para o espetáculo Monstros. Até amanhã, gente. Até amanhã. Continua no Facebook. Ei, meu filho, vem cá. Escuta uma coisa que o papai está aqui pensando. Em cada etapa de uma vida tem algo novo que se pode aprender. E se algo escapa da tua vista, não se preocupe não, eu te ajudo a ver. É hora de ordenar melhor seu tempo, e essa decisão não pode esperar. E se é difícil escolher certo, não se preocupe não, eu te ajudo a pensar. Juntos vamos encontrar esse barco que já vai te levar a um novo lugar. Seus talentos vão te fazer chegar onde eu nunca na história pude alcançar. Um brinde a você, o mundo só quer te conhecer. É disso que a gente precisa, você vai ver. Pense em todas as coisas que você vai fazer todas as tardes depois da escola. Sempre algo novo. Papai te busca depois da noitinha. Francisco, confia em mim. Você tem um potencial imenso e não está aproveitando, e é toda essa energia acumulada que está te fazendo mal. Eu não percebi isso antes. Agora a gente só tem que pensar em como canalizar. O que me diz de fazer taekwondo? E bater como Bruce Lee? Não. Ou então virar um boxeador, ser o próximo Muhammad Ali. Se não te agrada dar uns golpes, podes tentar com futebol, handball ou vôlei. Basquete é só
treinar a bola ao cesto, e até o Michael Jordan vai querer teus conselhos. Bem-vindo ao time campeão, dos que não ficam perdendo tempo não. Um brinde a você, o mundo só quer te conhecer. Como assim você não gosta de nada? Algo relacionado ao seu corpo vai te fazer bem, e eu te garanto que você vai terminar como capitão do time, você vai ver. Não me interessa se você quer ou não, papai sabe o que é melhor pra você, tá? Então vai pensando o que você quer fazer. Que te parece algo mais mental, Jogar um truco, pôquer, quem sabe até mal. Tem o xadrez, que é jogo digno de um rei. Com o seu cérebro ninguém vai te vencer. Bem-vindo ao time campeão, dos que não ficam perdendo tempo não. Um brinde a você, o mundo só quer te conhecer. Então, às segundas e quartas você faz esporte, às terças e quintas algo mais intelectual, e aí te sobram as sextas livres. Não, espera, porque pensemos, atividade de sexta, já sei, yoga. Não é de menina. E algo artístico, você sempre teve facilidade? Guitarra, harpa, piano, baixo elétrico, ou então aquele negócio que eu te dei, aquele, como é que se chama mesmo? Aquele que faz pip, pip, pip. Isso, flauta doce, som incrível. E ainda tem carpintaria, esgrima, jardinagem, leitura de mandalas, aprender a soldar arco e flecha, ou então um curso intensivo de mágica ou de inglês. Não pense no dinheiro, papai paga tudo. Você só tem que fazer uma coisa, hein? E grave bem nessa sua cabecinha. Ó, à tarde em casa eu não quero mais te ver. Não! Bem-vindo ao time campeão, dos que não ficam perdendo tempo não. E nas tardes começando já, quero te ver em ação. Bem-vindo ao time campeão, dos que não param nem pra pedir perdão. Um brinde a você, o mundo só quer te conhecer. E aí, moleque, já decidiu? Quer saber? Não importa. Eu escolho pra você e depois te digo onde te inscrevi. Mas depois não vem reclamar que não quero, que não gosto, porque eu também não gosto de fazer todas essas merdas que eu tenho que fazer. Tá bom? Confie no papai que tem sempre razão e dessa vez a coisa vai rolar. Um brinde, Kiko, brindemos, porque finalmente eu descobri. Um brinde a